10 mitos comuns no mundo dos personalizados. Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos abordar 10 mitos dos mais comuns aqui no mundo dos personalizados. Você com certeza já ouviu algum deles e já ficou com dúvida. Bom, antes de começar aqui a citar esses mitos e a destrinchar um pouco esses temas, eu queria dizer que você está entrando numa jornada agora de empreendedorismo. Uma jornada que não é nada fácil, muito contrário do que a maioria pensa. Então, eu deixo aqui de plano de fundo alguns dos livros sobre SEO, empreendedorismo, marketing, finanças, administração, que eu li durante esses 6 anos para chegar aonde eu cheguei, para conseguir fazer com que o Fazendo a Festa Club fosse uma empresa que durasse mais de um ano, que é a média geral que as empresas aqui no Brasil levam para falir. Então, fica muito claro que nem tudo a gente aprende na marra ou a gente aprende tentando. Muita informação, é claro, nós precisamos ler, estudar, entrar num curso ou o que quer que seja. Você vê ser empreendedor é fácil, ó. Imagina o tempo para ler isso tudo. Nossa Senhora. Ah, mas ele trabalha de regata. Tinta universal. Bom, é realmente muito comum encontrar na internet potinhos de tinta como esse, que no caso sou eu que vendo, dizendo que a tinta é universal. Ou seja, ela funciona para HP, para Canon, para Epson, Lexmark, Xerox, enfim, qualquer impressora do universo vai usar aquela formulação. Isso é mito. Cada impressora possui um tipo de formulação específica. Ideal, é claro, para não entupir os microporos da cabeça de impressão, que é de onde saem os jatos de tinta que jogam a tinta no seu papel. Utilizar tinta de baixa qualidade ou tinta universal vai entupir a cabeça da sua impressão e, é claro, vai te trazer grandes problemas e um alto custo. Trocar a cabeça de impressão nem sempre é válido. Muitas das vezes vale mais a pena comprar uma impressora nova. Fazer artes em CMYK. Mito. Apesar das nossas impressoras atuais utilizar cores do padrão CMYK, ou seja, ciano, magenta, yellow ou amarelo e K de preto ou key, o correto é criar a arte em RGB, que significa Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul das cores primárias. Tá, eu sei, esse é um assunto polêmico, mas a própria Epson já se manifestou sobre o assunto. As impressoras caseiras possuem uma placa-mãe que não só são responsáveis por fazer com que a impressora funcione corretamente, como também convertem de RGB para CMYK. Nos casos das impressoras L800, L805, L1800, a impressora possui 6 cores padrões. Então, vamos deixar a impressora fazer o trabalho dela. Utilize CMYK apenas quando você for mandar os seus trabalhos para uma gráfica profissional. Bom, antes de continuar, deixa logo o seu like aqui embaixo. É muito normal você assistir o vídeo inteiro, passar para outro da lista e acabar não deixando o seu like. É isso que me motiva a continuar e me faz estar aqui, dividindo o meu conhecimento adquirido desses anos com vocês. Se você não é inscrito, aproveita, inscreva-se agora. Faça parte da família Fazendo a Festa Club. Papel digital. Mito. Grande mito. A nomenclatura papel digital, ela foi criada por pessoas que trabalham com personalizados ou personalizadores, não sei se essa palavra existe, para um fundo que você utiliza na sua arte. Seja um fundo pronto da Branca de Neve, seja um fundo pronto, sei lá, dos Três Patinhos, não interessa qual é o fundo pronto, mas alguém fez esse fundo. Papel é feito de celulose. Não existe e não há como existir um papel digital. Isso é um nome que foi criado, uma nomenclatura criada para definir esses fundos prontos. Como alguém já fez essa arte, por que não você fazer o seu próprio fundo e cortar esse cordão umbilical? Seguindo, é claro, ou criando o seu próprio estilo. 4. Recuperação de cabeça de impressão. Mito. Grande mito. Uma cabeça de impressão queimada não pode ser recuperada. No máximo, desentupida, caso ela ainda funcione, mas esteja falhando a impressão. Esse desentupimento pode ser feito com cleaners ou solvente, direto na cabeça de impressão, e às vezes com o auxílio de um aparelho de vibração ultrassônica, onde a cabeça de impressão ficará embebecida em um líquido especial para isso, e com ondas ultrassônicas elas vão ficar vibrando ali, e com o tempo, às vezes 1, 2, 3 dias, a sua cabeça de impressão pode ser que volte a imprimir normalmente. Com a minha experiência nesses anos, ela nunca voltará a ser o que era quando veio de fábrica. Não caia nesse conto do vigário. Eu sei que quando a cabeça de impressão estraga, nós não queremos gastar R$300,
a R$800 numa cabeça de impressão, fora a mão de obra. Claro, às vezes isso nem compensa. Perfil de cores para tinta corante. Outro mito. Vamos lá. A própria Epson, por exemplo, ela instala no seu computador um perfil de cores para a tinta corante. Não é necessário você instalar qualquer outro perfil de cor para que a sua arte saia com a cor correta. Se está saindo com a cor errada, muito provavelmente ou o seu monitor está desregulado ou você não está sabendo criar essa arte corretamente. Quebrando esse mito por vez, perfil de cores apenas para a tinta sublimática. Lembrando, é claro, que a Epson ela não fabrica tintas, ela apenas credencia laboratórios que vão fazer essa tinta na formulação correta para elas e, claro, revende com o seu logo. E adivinha quem é um desses laboratórios? Inktek Coreia, que é a tinta que eu uso e por acaso revendo, né? No caso em potinhos de 100 ml já com a cor correta. Plotter de recorte são todos iguais. O que interessa, é claro, é o seu programa. Mais um mito. No mercado hoje nós temos diversos plotters caseiros, com 30 centímetros de boca, ou seja, área útil, de plástico ou de metal e com diversas especificações diferentes, sendo força, velocidade, precisão e por aí vai. Bom, um exemplo claro disso, e até o mais famoso, é a Silhouette Camel, que possui 230 milímetros por segundo de velocidade de corte, contra de 500 a 800 milímetros por segundo da nossa Foison, dependendo, é claro, do modelo. Assustadora a diferença, correto? A Silhouette corta até 285 gramas, né? A gramatura do papel. A Foison corta 450 gramas. Para ficar bem claro, eu estou usando aqui nesse vídeo o exemplo da Silhouette por ser o plotter caseiro mais comum, mais famoso. Mas temos também a Scancutter da Brother, nós temos a Cricut e outras até sem marcas por aí. E claro, cito a Foison porque uso ela todos os dias, tanto a E24L, que está aqui atrás, quanto a C24 Pro Automark. Um outro exemplo seria a Jinka. É um outro plotter de recorte profissional vendido no mercado. Ele é grande também, robusto, de metal e tudo mais. E com o auxílio de amigos que possuem a mesma máquina, né, que possuem essa Jinka, nós fizemos um teste de velocidade utilizando o mesmo arquivo, a mesma quantidade de adesivos numa folha, o mesmo formato e colocamos na Foison para cortar versus a Jinka, né? Filmamos esse vídeo cortando. E no final chegamos a uma conclusão bem discrepante. A Jinka mostrava no painel 800 milímetros por segundo de velocidade de corte e a Foison na mesma configuração, sendo que a Foison cortou 30 segundos mais rápido do que a Jinka. Ou seja, nem sempre a especificidade que vem escrita na planilha, na configuração do seu plotter, é o que ele realmente faz. Bom, levando tudo isso em consideração, eu uso, recomendo e revendo os plotters da Foison, que, claro, é parceiro oficial aqui do canal. É a prova d'água. Mito. Outro mito. Papel por si só é absorvente. É uma propriedade do papel. Assim como no caso do plástico, que é impermeável. Ou seja, pode molhar o plástico à vontade, que ele não vai absorver essa água. Depois você seca, pronto, voltou a ser plástico. O papel, é claro que não, ele absorve a água. Nesse caso, a própria impressora, né, que é uma impressora a jato de tinta, ela joga jatos de tinta. Que é basicamente água, claro, com a formulação exata, mas é água, em cima do papel. Esse papel absorve essa tinta e mostra assim a impressão. Com isso, você consegue passar a mão no papel sem que a impressão saia na sua mão. No caso dos papéis vendidos como a prova d'água, o que vai acontecer é, quando o líquido entrar em contato com o papel vai absorver esse líquido de qualquer forma, só que a tinta não vai escorrer. Como ele absorve esse líquido, ele fica molhado, mais frágil e assim, um leve passar de mão já vai estragar aquele adesivo. Então, eles não são a prova d'água, eles são resistentes à água. Papel couché para jato de tinta. Outro mito claro e evidente. O papel couché, ele não possui poros, né? Poros esses que a impressora jato de tinta precisa para que a tinta seja absorvida pelo papel e a impressão saia nítida. Então, esse papel precisa de uma tinta solvente ou ecosolvente que corroa a superfície do material, fixando assim a tinta na superfície. Se você comprar papel couché e colocar na sua impressora jato de tinta, o que você vai ver no final da impressão é um papel muito molhado, enrugado e a tinta soltando na sua mão. Há no mercado ditos papel couché para impressora jato de tinta. Bom, o que eu tenho a te dizer sobre isso é, chegou na sua casa, colocou na jato de tinta, imprimiu, saiu perfeito?
Passou a mão, a tinta não sai? Não está enrugado? Não é apostila. Ai, ai. A impressão não desbota. Mito? Completo mito. Todo material impresso desbota. A diferença seria, claro, o tempo que começa para que a tinta comece a desbotar. Impressões da Kodak ou da Canon profissionais para fotografias têm tecnologias do tipo Chroma-Life, que, claro, vão sustentar essa impressão por muito tempo. A estimativa é que ela dure até 100 anos sem que esse material comece a descolorir. Sabe aquela foto do vovô, em preto e branco, meio amarelado, sem sal? Acredite, ela não era assim quando ela foi impressa. Apesar de ser preto e branco, claro, a cor era vívida, nítida, aparente e foi desbotando com o tempo. Será chegado o tempo que ela nem será mais visível no papel. Há materiais próprios para ficarem expostos ao tempo e materiais próprios para ficarem em casa. Mas mesmo os que são próprios para ficar expostos ao tempo, por exemplo, um envelopamento de um carro com o logo da empresa, ele tem uma data de validade. Você pode observar isso claramente olhando os carros dos Correios. Quando você vê um carro novinho dos Correios, vai estar lá lindo, aquela impressão, logo dos Correios brilhante e tudo mais. E quando você vê um carro velho? Como é que vai estar essa impressão? Então, independente se é vinil, lona ou papel, qualquer impresso desbota. Cartões de visita em casa. Ah, eu vou abrir uma gráfica rápida porque eu vou ficar rico e vou vender muito cartão de visita porque eu mesmo vou fazer, eu vou cortar, não sei o quê. Não, é um mito. Para começo de conversa, você já pensou em vender algo para o seu cliente que só dele colocar na carteira dele e deixar no bolso, o calor corporal no contato com a carteira vai fazer com que esse cartão de visita desbote? E na hora que o cliente do seu cliente abrir para procurar ele, ué, cadê os dados? Cadê o telefone? Eu jurava que esse aqui era o cartão do fulano. Bom, eu não quero esse tipo de situação e acredito que você também não. É um claro tiro no pé. Além disso, você jamais vai conseguir brigar em preços com gráficas grandes. Os motivos são diversos. Para começar, a gráfica trabalha em 3 turnos, né? São 3 turnos de 8 horas. O dia tem 24 horas, ou seja, ela não para. Primeiro. Segundo, o maquinário dessa gráfica é muito superior ao nosso. E terceiro, eles vão chegar a um preço muito inferior pela quantidade de produção, pela quantidade de demanda. Então, a resposta nesse caso é terceirize o serviço. Mande o serviço para uma gráfica e obtenha lucro com isso. Para profissionais do ramo, em gráficas de grande porte, custa em média de R$ 14,90 a R$ 25 1.000 cartões, ou seja, o milheiro desse cartão custará para você de 14 a 25 reais. Você pode muito facilmente vender a 70 e ter um alto lucro, sem precisar colocar a mão na impressora. Bom, é isso. Eu acredito, tenho certeza que você já ouviu algum desses mitos litados aqui em cima. Muitos te deixaram intrigados. Se você ouviu algum e discorda, comenta aqui embaixo. Se você concorda e já passou por isso, comenta também. Se você esqueceu, é claro, deixa seu like aqui embaixo, compartilha, comenta. Isso faz a gente realmente acreditar que todo o conteúdo que a gente produz vale a pena para você. Você tirou algum proveito disso, isso nos motiva a seguir adiante. Não se esqueça, ativa o raio do sininho. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.